com vocês na noite de hoje. Só um momento aqui que eu vou também acompanhar por aqui para saber como é que tá aí. Está chegando bom, certinho o som aí, está tudo ok, tá bom? Pessoal, vamos lá. Estão me ouvindo bem aí? Tá ok o som aí? Tá tudo certinho? Quero saber se o som tá ok. Eu acho que o som tá tudo bem, tá tudo beleza? Vamos ver se o som tá bom aí, está chegando certinho. Acho que tá tudo bem, já vi aqui, já conferi. Bom, então muito bem-vindos, galera. Hoje é a nossa live com estes temas tão importantes, né? Temas tão relevantes aí que envolve o nosso mundo cristão. Então hoje nós vamos falar sobre os 24 anciões do Apocalipse, os 144 mil também do Apocalipse e a figura do anticristo. E aí, o anticristo, quem é o anticristo? Quem são esses 144 mil? Quem são esses 24 anciãos aí? Quem que são esses personagens? Já comenta aqui embaixo aqui pra mim já manda aqui no comentário aqui o que você já ouviu sobre esses anciãos, esses 24 anciãos aí, os 144 mil, o que você já ouviu sobre eles? E as características do anticristo, o que você já ouviu ou já leu sobre o personagem anticristo, essa figura aí, que ainda vai surgir no cenário mundial? O que você já ouviu sobre isso? Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando aqui. Quem são... o pessoal mandou aqui, quem são esses personagens? Boa noite, o pessoal tá chegando ainda, o pessoal tá chegando. E aí, o que você já ouviu sobre os 24 anciões, os 144 mil selados e a figura do anticristo? O que você já ouviu falar sobre o anticristo? Vamos interagir, pessoal, vamos interagir. Até agora ninguém mandou nada sobre isso. Ninguém comentou nada sobre isso. O pessoal tá chegando ainda. Bom, vamos lá então. Os 24 anciãos, eles aparecem em Apocalipse, capítulo de número 11, verso de número 16. Alguém comentou aqui que os 144 mil, eles são judeus, né? São judeus aí que ajudarão aí no milênio. Já comentaram aqui na nossa live. Então, quem são esses 24 anciãos, citado em Apocalipse, capítulo 11, verso de número 16? Pessoal, há algumas possibilidades de interpretar quem são estes homens, né? Essas figuras e esses personagens. Entre as interpretações, já se pensaram que poderia ser as 12 tribos ou os 12 cabeças das 12 tribos de Israel lá do Velho Testamento, ou os 12 filhos de Jacó, mais os 24 apóstolos, aliás, mais os 12 apóstolos de Jesus. Então, 12 das 12 tribos de Israel com mais 12 apóstolos daria 24. Alguém já defendeu e alguns já defenderam essa possibilidade de ser os 24 anciãos aí, né? Esses anciãos. Bom, não tem base bíblica ou hermenêutica ou interpretativa para trazer tal afirmação. Alguns também pensaram que pode ser profetas, né? 12 profetas do Velho Testamento, ou até mesmo patriarcas como Abraão, como Isaac e Jacó, e os 12 apóstolos. Na maioria das vezes que as pessoas vão tentar interpretar ou dar nome a estes anciãos, sempre, na maioria das vezes, vão aparecer os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Aí alguém pode perguntar, mas quem entrou no lugar de Judas? Bom, pessoal, teve a eleição lá em Atos 1 e fica mais do que claro que não era aquele homem ali, Matias, que eles queriam, né? Que o Espírito Santo queria que entrasse no lugar de Judas. Fica mais do que claro que quem assume o lugar de Judas ali no colégio apostólico é Paulo. Isso fica mais do que claro no livro de Atos dos Apóstolos e também nas cartas de Paulo, daí fica muito evidente. Mas na maioria das vezes que vão interpretar aqui em Apocalipse 11 e 16, vão colocar algumas figuras do Velho Testamento e os 12 apóstolos. Tem uma outra interpretação, essa interpretação já não é tão bem vista, já não é tão bem aceita, que possivelmente esses 24 anciãos seriam aqueles que ressuscitaram quando Jesus Cristo ressuscitou. A maioria não sabe, pessoal, mas diz o Evangelho que na ressurreição de Jesus Cristo, mortos que dormiam no Senhor, né, no sentido do corpo dormir, ressuscitaram e entraram em Jerusalém e foram vistos por muitos. Então alguns vão defender que esses anciãos aqui, esses 24 anciãos de Apocalipse 11 e 16, são esses homens que ressuscitaram na ressurreição de Cristo como primícia. Mas a Bíblia não diz quem são esses homens, não dá nome a esses homens e também não afirma que são esses 24 anciãos. A verdade é uma só, galera. Todas estas posições que eu acabei de citar
fica dentro da teologia da especulação, teologia especulativa. Não tem como, biblicamente, hermeneuticamente, o que significa hermeneuticamente e exegeticamente? São termos aí que usa na teologia para interpretar, são as matérias ou as ciências da interpretação bíblica. Não se tem campo para usar uma hermenêutica, uma exegese para dar nome quem são esses 24 anciãos. Então tudo que vier sobre eles é especulação. Não tem como saber quem são estes homens. Uma coisa é certa, eles estão lá, Deus o sabe, e quando chegarmos lá, veremos quem são. É descartado que são anjos, né? Muitas pessoas pensam que são anjos, porque não mostra anjo sentado em trono, não mostra nenhum texto da Bíblia anjo sentado em trono. Cristo prometeu que os apóstolos se assentariam em tronos com ele para julgar, né? Até mesmo os seus servos julgariam os pecadores e os ímpios junto com Cristo Jesus, no sentido de estar do lado de Jesus, Jesus julgando, e nós estar junto com ele, tá bom? Então tudo que se levantar sobre os 24 aqui, anciãos, é mera especulação, não tem como afirmar. E quando a Bíblia se cala, nós também nos calamos, ok? Então não tem como saber quem são os 24 anciãos. Então vamos para os 144 mil selados, que já teve alguns irmãos aqui que comentou aqui que seriam então judeus, né? Seriam judeus aí do período da grande tribulação. E você já ouviu sobre esses 144 mil que está lá em Apocalipse capítulo 7 e verso de número 4? Você já ouviu alguma coisa sobre esses 144 mil? Você nunca ouviu nenhum grupinho aí falar que são eles? Você já ouviu? Manda aqui para mim, por favor, que eu quero saber se você já ouviu um grupo, né? Que também leva o nome de cristão aí, de evangélico. Eles falar que são eles, você nunca ouviu nada sobre isso, os 144 mil? Manda aqui embaixo para mim, manda aqui embaixo para mim, manda aqui embaixo que eu quero ouvir se você já ouviu alguma vez algum grupo falar que eles são 144 mil, ou você nunca ouviu, Eu vou esperar aqui que tem um pouquinho de delay, eu tô acompanhando aqui, para não deixar aqui a câmera frontal, senão fica invertido para você não consegue ler o que está no quadro. Olha lá, já ouvi sim os testemunhas de Jeová. Olha lá, os salvos, os testemunhas de Jeová. Realmente, muitas vezes você vai ouvir os testemunhas de Jeová afirmando que eles são 144 mil ou pessoas que estão lá dentro são 144 mil. Talvez, se você não saiba, você vai ficar sabendo agora. Dentro da organização Testemunha de Jeová, eles não têm como saber quem são os 144 mil. Então, quando você pergunta assim, você conhece algum dos 144 mil? Conheceu? Eles vão falar que já ouviu falar que conheceu algum, que já viu algum de perto, que o avô conheceu algum, que o antepassado conheceu algum, que tem um nos Estados Unidos, que tem um não sei o que lá. Aí você vai perguntar, mas como que você sabe que eles são um dos 144 mil? Eles falam assim, não tem como saber, mas a pessoa sabe, a pessoa sente, porque ela tem vontade de morar no céu. É algo meio sem pé e sem lógica. Então quer dizer que se eu estiver lá dentro e falar assim, eu sou um de 144 mil, eles vão ter que aceitar que eu sou um de 144 mil, porque não tem como explicar, né? Não tem como provar que eu sou ou que eu não sou. E se você não sabe, dentro da organização Testemunha de Jeová, só pode participar da ceia os 144 mil. Eles fazem a celebração da ceia, mas fica o pão lá simbolizando o corpo de Cristo e o cálice lá de vinho ou suco de uva simbolizando o sangue de Cristo. E ninguém toca para beber ou para comer, só se tiver um dos 144 mil. Também é algo aí bizarro que não tem nada na Escritura sobre isso, né? Nada sobre isso. Então vamos para o texto de Apocalipse, capítulo de número 7, verso de número 4, aonde aparece aí os 144 mil selados. O texto, ele é claro e unânime. Esses 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel. O texto ele é claríssimo, não tem como alegorizar, não tem como colocar linguagem figurada. O texto ele é literal. 144 mil de cada tribo de Israel. 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Nuseitadã, 12 mil de Isacar, 12 mil de Zebulon, 12 mil de Gade, 12 mil de Benjamim, de Efraim. Era 12 mil de cada tribo de Israel. Eu lembro que uma vez eu conversando com um amigo que é da organização Testemunha de Jeová, e eu perguntando para ele o seguinte, meu amigo Charles Tazel Russell, fundador, que no começo chamava Torre de Vigia, que depois veio se tornar Testemunha de Jeová, ele era um dos 144 mil? E ele, sem medo de errar, olhou para mim e falou, sim, ele era um dos 144 mil. Aí eu perguntei para ele, mas Charles Tazel Russell não foi casado? Ele falou, foi. Ele não teve filhos?
Teve. Então nós temos um grande problema, porque a exposição do texto diz que estes 144 mil que são homens, eles são virgens, porque nunca tocaram em mulher. Dá a entender que eles têm um voto de celibato, né? O que é celibato? Eles têm um voto de não ter relações sexuais com mulher, ou seja, ficar de forma neutra ali, não se casar. E aí ele olhou para mim e falou assim, ah não, mas essa virgindade aí que João está falando no Apocalipse, não é a virgindade literal, é a virgindade espiritual, que eles não se corromperam com idolatria. Eu falei, meu irmão, não tente desconstruir o texto, porque o texto é literal. E quando João no Apocalipse quer falar sobre você se contaminar e se prostituir com outros deuses, ele usa o termo Babilônia, que é a falsa religião que é citada aqui em Apocalipse 16, 17, 18, vai aparecer ali a falsa religião que é a Babilônia. Então, se João quisesse falar que esses 144 mil aqui não era corrompido com a falsa religião, ele tinha falado que eles não tinham se contaminado com a Babilônia, como ele fala lá na frente. Então aqui, realmente, literalmente, eles são homens virgens, castos, que não casaram com mulher por opção, e eles vão seguir o Cordeiro. Então, os 144 mil, sem medo de errar, não são os testemunhas de Jeová, são judeus que no período da grande tribulação, que vai preceder a volta de Cristo, a volta visível em glória de Jesus Cristo, a única volta de Cristo, esses 144 mil serão levantados, fica mais do que claro, para anunciar a pregação do evangelho do reino de Deus, para não só os judeus, mas para quem eles encontrarem na sua frente no período aí da grande tribulação, ok? Esta é a exposição de Apocalipse, capítulo de número 7, pessoal. Capítulo 7 e verso de número 4, que vai se tratar aqui dos 144 mil. E dos anciões está em Apocalipse 11 e verso de número 16. Bom, então esta é a exposição dos 24 anciãos, né? Apocalipse 11 e 16, e dos 144 mil selados do Apocalipse, capítulo 7 e verso de número 4. E agora, uma das figuras mais enigmáticas de toda a Bíblia Sagrada. A figura do homem chamado Anticristo. O que significa Anticristo? Aquele que é anticristo, ou seja, aquele que se opõe, aquele que não concorda, aquele que quer degladiar, brigar contra Cristo, ou todos aqueles que professam a fé e servem a Cristo Jesus. E o que a Bíblia fala sobre este personagem? O que a Bíblia nos ensina sobre este homem que vai surgir? É muito importante que você entenda, como disse o apóstolo João, em uma das suas pequenas epístolas, ele tem 3 epístolas pequenas, né, chamadas de epístolas gerais, logo ali no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, antes de Judas e ali entre Pedro e Tiago, você vai ver essas pequenas epístolas de João, e ele diz que o espírito do anticristo está por aí, pessoal. Na verdade, o espírito do anticristo, ele sempre existiu. O espírito, tá? É todo aquele que se opõe a Deus e a palavra de Deus, e Cristo, ele é Deus. Desde Caim e Abel, lá já tem o espírito do anticristo lá, né? Caim matou Abel, né? Então Caim já foi usado pelo espírito do anticristo, né? Que, ou seja, é o mal, maligno. Mas o texto bíblico diz que vai surgir um homem. E este homem será chamado de anticristo porque ele persegue a igreja de Cristo, pessoal. E a Bíblia mostra aí alguns traços desse homem, algumas características deste homem. E a Bíblia Sagrada começa a discorrer ou falar sobre ele lá atrás ainda, no Velho Testamento, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 7, no verso de número 20. Dentro daquela visão que Daniel teve, ele viu os 10 chifres, e entre esses 10 chifres, um pequeno chifre se destacou. Fica mais do que claro, pessoal, pela interpretação ali simbólica do livro de Daniel, que esses 10 chifres se representam 10 nações, ou 10 países. E aqui uma das interpretações mais aceitas, não é a única, tá? É uma das mais aceitas, é que esses 10 chifres são 10 nações, e muitos acreditam que essas 10 nações seria o bloco europeu ali, aqueles países que são uma potência hoje nos nossos dias. Muitos acreditam que é o bloco europeu. E dentro destes países surgiu um pequeno chifre que ele tinha uma boca que falava palavras torpes, palavras arrogantes, que ele se levantava com uma prepotência acima do normal. E aqui é quase que ponto passivo, a maioria entende e acredita que este pequeno chifre que se levanta dessas 10 nações, ou do meio dessas 10 nações,
é o anticristo. É este grande líder mundial que vai surgir, um homem político, um homem articulado, um homem que tem boa oratória, que tem boa retórica, que sabe se portar, que sabe se comunicar, e é um homem aí que vai levar uma multidão junto com ele. E ainda no livro de Daniel tem ainda muitas características deste homem, mas não tem apenas esta posição que entende que ele vem da Europa. A maioria também entende que ele precisa ter traços, ter traços judaicos, ou ser descendente lá de Abraão. E isso aqui é muito interessante que nós vamos ver em Daniel. Mas tem uma possibilidade também de interpretação que ele não venha da Europa, mas que ele venha do norte de Israel, possivelmente da Síria. Por quê? Porque lá em Jeremias capítulo 1, verso de número 14, diz o seguinte, que o vosso inimigo que destruirá os povos da terra, ele vem do norte. Então alguns entendem que aqui é uma alusão direta que Jeremias está fazendo ao anticristo que vai surgir e vai vir do norte de Israel, que seria possivelmente a Síria, pessoal, que sempre foi um povo que degladiou e foi inimigo de Israel. E lembrando que na maioria dos povos que habitavam na Síria eram os árabes. E os árabes são também descendentes de Abraão. Então faz sentido também essa interpretação. Não se dá para bater o martelo e fechar e falar, não, é da Europa, não, é da Síria. Está aberto. Quando nós trabalhamos escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, que envolve aí a volta de Cristo e o final de todas essas coisas e o começo da eternidade, está aberto ainda as interpretações. Tem a possibilidade de Daniel, capítulo 7, do verso 20, dos 10 chifres, ser a Europa e ele sair do meio da Europa, ser um homem ali do bloco da Europa, que vai sair, vai surgir. Faz sentido porque é um ambiente rico, um ambiente que tem personalidades globais, aí, que tem voz no mundo inteiro. Também como faz sentido vir do norte de Jerusalém, de Israel, que é a Síria, que é os árabes, que também são descendentes lá de Abraão, pessoal, tá bom? No livro de Daniel, ainda no capítulo 11, no verso de número 37, vai fortalecer a posição que ele tem descendência abraâmica, para poder ser aceito lá na frente, porque tudo leva a entender que muitos judeus vão receber ele como Messias, como verdadeiro Messias. O próprio Cristo diz lá, alguns entendem, eu vim e vocês não me aceitaram, e se outro vier no meu nome, no sentido de Messias, vocês vão aceitar ele. E alguns entendem ali nas palavras de Jesus que vai ser o anticristo quando ele vir, a maioria dos judeus vão aceitar. E tudo leva a entender através de Daniel capítulo 11, verso de número 37, que ele tem descendência abraâmica, porque diz o texto que ele não terá respeito pelo Deus dos seus pais. Então mostrando que possivelmente ele é descendente de Abraão e ele não respeita o Deus de Abraão. E aqui ainda em Daniel capítulo 11, verso de número 37, pessoal, tem algo muito polêmico, que tem sido discutido aí no meio acadêmico. Diz que este homem não terá amor pelas mulheres. Muitos entendem aqui, nesta citação, que o anticristo possivelmente será bissexual ou homossexual por conta deste texto, pessoal. Isso aqui está sendo muito debatido dentro dos colégios teológicos. Então, em Daniel, mostra que esse homem ele vai surgir do meio de nações, não se sabe se é da Europa ou se é do lado norte da Síria, como eu estou expressando aqui os textos para vocês. Mostra que possivelmente ele tenha descendência abraâmica, Alguns vão até falar que ele é da tribo de Dan, porque lá na conta aqui dos 144 mil não aparece a tribo de Dan, pessoal. Então alguns dizem que ele vem da tribo de Dan, porque lá atrás no livro de Gênesis, quando Jacó está abençoando as tribos, ele vai chamar a tribo de Judá de leão e a tribo de Dan de serpente que morde o calcanhar. E lá na frente, Moisés, quando vai abençoar as tribos antes de atravessar o Jordão para entrar nas terras de Jericó para ir para Canaã, ele fala que a tribo de Dan é leãozinho, Ou seja, querendo imitar a tribo de Judá, que era o verdadeiro leão. E lá na época de Juízes,
quando está tendo uma grande batalha e o povo vai para batalhar, a tribo de Dan se esconde atrás dos navios. E Débora até canta contra eles. Dan, não socorreste o seu irmão, se escondeste atrás do navio. Por quê? Porque eles queriam que a tribo de Judá fosse destruída, porque era a primeira tribo de Israel que tinha mais homens de batalha. E em segunda era a tribo de Dan. Então, quanto mais morresse homens de Judá, mais a tribo de Dan crescia, porque ia ter mais homens. Então, alguns entendem que o anticristo vem da tribo de Dan e por isso que ela não aparece lá em Apocalipse capítulo 7, verso de número 4. Isso daqui também é muito legal, essa interpretação. Agora, deixa eu perguntar aqui, antes de continuar falando do anticristo, você já tinha ouvido tantas coisas assim sobre o anticristo? Você já tinha ouvido essas interpretações que eu estou trazendo aqui para vocês sobre o anticristo? Enquanto você manda aqui para mim, eu vou tomar um pouco de água, minha boca já ficou seca. Ah lá, Tiago, algumas já tinha ouvido. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se alguém já tinha ouvido algumas interpretações parecidas com essa ou similar a essa. Nunca tinha ouvido tantas informações. Que maravilha, minha irmã, fico feliz. Nunca ouvi, Pablo, nunca tinha ouvido essas posições sobre o anticristo. Olha que legal, é bom, pessoal. É bom que muitas pessoas nunca tinham ouvido. Olha lá, Beta, algumas já tinham ouvido algumas interpretações. Que legal, que bacana. Ó, lembrando que daqui a pouquinho, assim que eu começar aqui a trazer mais exposições, eu quero abrir para vocês aqui, para vocês mandar para mim dúvidas sobre isso aqui que nós estamos falando, tá? Dúvidas aqui de pontos que envolvem o Apocalipse. Os 24 anciãos, os 144 mil selados e o anticristo, tá bom? Já que eu vou abrir para vocês mandar dúvidas para mim. Já, segura aí, tá bom? Segura só mais um pouquinho, que aí eu vou abrir aqui, você manda para mim no balãozinho. Você vai faz o seguinte, já vai mandando a sua dúvida para mim aqui no balãozinho. Manda no balãozinho, tá vendo o balãozinho aqui embaixo de dúvida? Manda ali que daqui a pouco eu vou... Não pode mandar no balãozinho, desculpa, tem que mandar no chat, tem que mandar no chat. Me desculpa, tem que mandar no chat. Parabéns, Sr. Wesley, fala a linguagem que nós leigos entendemos. Que legal, gostei desse comentário. Meu xará Wesley, que bênção que todo mundo consegue entender. Não manda no balãozinho, manda no chat daqui a pouco. Segura um pouquinho, não manda dúvida agora, manda daqui a pouco para me poder acompanhar, tá? Então vamos continuar a exposição, galera. Acabamos de falar então que possivelmente ele não terá amor pelas mulheres, né? É uma grande incógnita. Se ele vai ser bissexual ou homossexual, não sabemos ao certo, mas isso tem sido debatido dentro dos colégios teológicos, tá bom? Em Apocalipse, capítulo de número 13, do verso 5 ao verso número 8, a besta que sobe do mar é o anticristo, pessoal. É ela que sobe do mar. E diz dentro desse contexto que o dragão vai lhe dar poder. Esse dragão é o demônio. Ele vai ter o poder do demônio. E a ideia ali, mar ali representa multidões. Mar na Bíblia, na maioria das vezes, representa pessoas, multidões. O dragão lhe dará poder e ele abrirá a boca para falar arrogância. Aqui dá a entender que já é praticamente ali, logo indo para a parte mais terrível da grande tribulação, porque dentro desse contexto vai ser dada uma liberdade para ele poder perseguir os santos. E matar a muitos. Desde o capítulo 12 aqui até o capítulo 13 vai mostrar aqui o poder que vai ser dado para esse anticristo, o poder do demônio, né? Alguns pensam, tá? Pensam que Satanás vai possuí-lo, vai entrar nele. É bem plausível essa possibilidade, não dá para afirmar 100%, mas Satanás vai lhe dar o seu poder, vai dar o poder de Satanás para ele. Ele vai ter poder para fazer sinais aí, né? Tem uma grande especulação, porque diz o texto que ele vai ser ferido de morte, parece que à vista de todos vai ressuscitar. Não sabemos se isso é literal, a maioria crê que é literal, outros crê que é linguagem figurada, alegórica, apesar que o livro do Apocalipse é um livro muito cheio de símbolos, mas tem coisa que fica mais do que clara que é literal, pessoal. E olha que interessante, então Satanás dará o poder dele para o anticristo, que é a besta que sobe do mar, tá? Ele vem apoiado pela besta que sobe da terra, que é o falso profeta. Então você vê aí uma trindade maligna, né? O dragão, o falso profeta e o anticristo, né? Uma trindade maligna. E na verdade é um quarteto maligno, porque tem a falsa religião, a meretriz, que é a Babilônia, né? Que é a religião aí falsa, enganosa. E lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2,
do verso 1 ao verso de número 4, o apóstolo Paulo aconselhando a igreja de Tessalônica, que muitos ali acreditavam que Jesus já havia voltado, pessoal. Muitos acreditavam que Jesus já tinha voltado, o arrebatamento já tinha acontecido. E Paulo até aconselha eles o seguinte, quem não trabalha que também não coma. Por que Paulo diz isso para a igreja de Tessalonicenses, né? Porque muitos não queriam mais nem trabalhar. Jesus voltou, não ficou, acabou, não tem mais o que fazer. Então Paulo fala o seguinte, né? Ele começa dizendo aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, do verso 1 ao verso 4. Meus queridos irmãos, que vocês não vão para lá nem para cá por qualquer tipo de palavra. A volta do Senhor Jesus não será assim. Aí ele começa a dizer o que vai preceder a volta de Jesus. Sem que antes se manifeste o homem do pecado, anticristo, o filho da perdição, anticristo, aquele que se opõe e se levanta contra Deus e tudo que se chama Deus, anticristo. Paulo diz claramente que antes da volta de Jesus, o anticristo, o filho da perdição, o iníquo, o homem do pecado, aquele que se opõe a Deus, que se levanta contra Deus, ele vai surgir antes da volta de Jesus, é o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e verso 1 ao verso de número 4. Então este personagem anticristo é um homem poderoso, é um homem arrogante, é um homem que não vai ter respeito pelo Deus dos seus pais, talvez mostrando a descendência dele abraâmica. É um homem que vai exercer um domínio político muito grande, né? Dá a entender que ele vai resolver problemas do mundo assim que quase ninguém conseguiu resolver. E o próprio Cristo diz que se Deus não abreviasse este período que esse homem vai surgir, até os escolhidos se perderiam. Não se sabe se é por conta da grande aflição que vai vir ou pelo poder de persuasão dele, porque o próprio apóstolo Paulo diz que Deus vai enviar junto com este homem um poder de persuasão do engano. Deus vai deixar junto com ele o engano vir para que as massas sejam enganadas por este homem, porque Deus vai lançar o seu juízo sobre a terra dos homens, pessoal. Então este homem, ele está para surgir. Ao longo da história já tiveram figuras que foram muito parecidas com as descritas na Bíblia, mas não foram, aliás, não foi o homem, né? Muitos viram na figura lá de Napoleão, um grande conquistador, uma figura de anticristo, por ser um homem que falava bem, conseguia manobrar lá a massa de soldados lá da França e conquistar. Mas o que chegou mais próximo da pessoa do anticristo, segundo os textos bíblicos, e muitos cristãos que viveram na época deste homem chegaram a escrever livros afirmando que ele era o anticristo da Bíblia, foi Hitler. Hitler foi o que mais chegou próximo do anticristo na história da humanidade recente. Ele falava bem, conseguia manipular as massas, conseguia convencer o povo, era cruel, era arrogante, não tinha respeito por ninguém, era político, era versátil. Ele foi um dos que chegou mais próximos da figura do anticristo, pessoal. Então, tá explicado aqui muitas coisas legais sobre o anticristo que muitos, pelo que falaram aqui, nunca tinham ouvido. Agora eu vou abrir para vocês, mandar a dúvida aqui embaixo para mim. Manda a sua dúvida aqui agora sobre isso que nós abordamos aqui, que eu vou ler a sua dúvida aqui e vou comentar sobre a sua dúvida. Enquanto você vai mandando a sua dúvida aqui, eu quero falar sobre algo muito legal e muito importante. Amanhã, terça-feira, temos a nossa live privada no grupo dos Guerreiros Conectados do Reino de Deus, que é no nosso Instagram privado. É isso mesmo, o professor Wesley Almeida tem um Instagram privado com os meus alunos da comunidade dos Guerreiros Conectados do Reino de Deus. E por que nós estamos com um grupo privado lá? Lá neste grupo privado do Instagram, onde eu tenho essa live com eles, nós podemos abordar temas que são muito importantes e cruciais para o cristão e temas que não podem às vezes ser tratados aqui, pessoal. Temas como homossexualidade, como sexualidade, como dízimo, né? Dificuldades do cristão. É algo muito legal que tem no Instagram privado da comunidade dos Guerreiros Conectados do Reino de Deus. As pessoas entram comigo ao vivo quando assim elas querem e nós falamos, compartilhamos dificuldades da caminhada cristã, do dia a dia, e vocês trazem para mim também lá as heresias que estão bombando aí no dia a dia da igreja, e eu vou comentar essas heresias à luz da Bíblia, e vocês vão trazer vídeos para me ver se tem Bíblia ali, não tem, se é heresia, se não é. E no aconselhamento, quando falarmos sobre as dificuldades que nós estamos enfrentando, sempre nós traremos aconselhamentos à luz da Bíblia. Então você não pode ficar de fora da comunidade dos Guerreiros Conectados do Reino de Deus. Entrando na comunidade, você vai ter acesso
você vai receber o link para entrar no meu Instagram privado, onde temos essas lives, que às vezes não pode ser feita aqui, porque precisamos até bloquear, eles derrubam até o nosso canal. Então lá nós conseguimos, tá bom? Porque lá é privado, só quem está lá dentro consegue participar. E como que você faz para entrar na comunidade Guerreiros Conectados do Reino de Deus? E também entrando lá você vai não apenas participar das lives privadas no outro Instagram, mas você vai estudar todos os cursos que o professor Wesley Almeida tem. Você vai estudar a Bíblia inteirinha comigo, de Gênesis e Apocalipse. Você vai estudar teologia básica, teologia média. Vai também estudar o curso de Aprenda a Pregar em 30 dias, aulas de anjos e demônios, aulas sobre Jesus, aulas sobre o Espírito. Vai estudar tudo com o professor Wesley Almeida e vai participar dessas lives privadas para tirar suas dúvidas comigo, receber aconselhamento. E nós temos essa comunhão que tanto nos aproxima de Deus e do seu reino. E nós cresceremos juntos em graça e conhecimento. Como que você faz para entrar na comunidade Guerreiros Conectados do Reino de Deus? Simples! Não saia daqui agora, terminando a live, corre no meu perfil, ali embaixo tem um link, você vai clicar ali e ali você vai ver passo a passo como entrar na comunidade. Ou vai depois que terminar a live, lá nos meus stories, para que você também possa receber o link, lá você vai ver o link, aperte aqui e você vai entrar lá para ver o passo a passo para participar da comunidade. E amanhã, participar da live privada, onde nós vamos abordar temas polêmicos demais que não pode ser tratado aqui na live aberta, tá bom? E hoje mesmo, se você entrar na comunidade, você já pode começar os seus estudos da Bíblia inteira com o professor Wesley Almeida. Agora eu quero responder aqui a pergunta de vocês, tá bom? Eu quero responder a pergunta de vocês e deixa eu ver aqui as perguntas que vocês mandaram sobre o tema de hoje, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se tem pergunta aqui. Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Acho que ficou tudo lá pra cima as perguntas. Vamos ver. Deixa eu voltar aqui. Ah lá, Anticristo, a besta e o falso profeta vão aparecer todos juntos no período da falsa paz? Luciano Lope. Boa pergunta, uma pergunta interessantíssima, uma pergunta muito legal. Realmente, uma das interpretações mais aceitas quando se envolve grande tribulação, fim do mundo, né? É que esta trindade maligna, ela comece a atuar no período já da falsa paz. Como? Vamos lá. Nós entendemos que ali no Apocalipse, a partir do capítulo ali de número 5 para frente, que começa a ser revelado as coisas que vão acontecer, quando surge o cavalo branco, a maioria esmagadora entende que aquele cavalo branco é o anticristo que vem como vencedor para vencer. E por que a maioria entende que é o anticristo? Porque os próximos cavalos que acompanham aquele cavalo branco é destruição, é morte, é praga, é fome e é peste. Como poderia Cristo vir e logo na sequência de Cristo vir toda essa destruição? Então não faz muito sentido colocar Cristo naquele cavalo branco ali. Porque até então no cavalo branco de Jesus Cristo, na Apocalipse 19, é totalmente diferente a manifestação dele, né? Totalmente diferente. Então nessa falsa paz, nós já veremos Satanás atuando através da vida do anticristo e possivelmente sim, neste contexto, já apareça aí a figura do falso profeta, que é a besta que sobe da terra, ok? A besta que sobe da terra, apoiando o ministério do anticristo e fazendo sinais. E é aí que entra a ideia que muitos judeus vão aceitar o anticristo como Messias, porque vai ter um falso profeta apoiando ele e fazendo sinais, fazendo maravilhas e sinais. Lembra que os judeus, eles amam um sinal, tanto que eles pediram para Jesus, qual o sinal que você nos dá? Para mostrar que é profeta. Aí Jesus disse, não terá outro sinal, senão o sinal de Jonas. 3 dias ficarei no seio da terra, né? Eles queriam ver um sinal físico, que Cristo fez tantos milagres que Cristo fez, mas eles queriam ver um sinal como de Elias, fazer descer fogo do céu, alguma coisa mais ou menos dessa natureza aí. Ou que nem Moisés abriu o Jordão lá de novo lá. Era isso que eles queriam ver, tá entendendo? Então muitos entendem sim, é uma possibilidade, tá pessoal? Escatologia, tá aberto o campo, é uma possibilidade que sim, eles surjam dentro do mesmo contexto, ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vai haver o tal rapto da igreja? Bom, Tiago, o rapto da igreja, que significa arrebatamento, né? A palavra que aparece lá em Tessalonicenses, harpazo, será arrancado com força, com forma violenta. O arrebatamento ele é bíblico, ele vai acontecer. O grande drama, o grande impasse teológico é quando ele vai acontecer. Antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou no fim da grande tribulação. Dentro da comunidade dos guerreiros conectados do Reino de Deus,
temos uma exposição completa do Apocalipse, abordando essas três posições, os textos que eles usam para se defender, os textos que eles usam para rebater as outras posições, e também dentro da grade da teologia, lá na comunidade dos guerreiros conectados do Reino de Deus, temos as nossas aulas de escatologia, que também vai abordar isso daqui a fundo. O arrebatamento, ele é bíblico, as três posições, tanto que é a pré-tribulacionista, que é antes da grande tribulação, a mid, ou meso-tribulacionista, que crê que o arrebatamento é no meio, e a pós-tribulacionista, que crê que o arrebatamento é no final. As três defendem que haverá o arrebatamento, porque é bíblico. O que elas não concordam é quando será este arrebatamento. E sobre a figueira, é a geração que não passará. Eu coloquei um vídeo sobre isto hoje, querida irmã de Pires, né? Eu coloquei um vídeo sobre isto hoje nos meus stories aqui do Instagram. Essa interpretação vem lá de Mateus 24, verso de número 32, que Cristo diz o seguinte: olhai para a figueira, porque quando os seus ramos começarem a brotar, a minha vinda estará próxima, ou não passará uma geração sem que tudo isso aconteça. E dentre as interpretações que tem ali, né, que muitos entendem que aconteceu tudo até o ano 70, uma interpretação é o seguinte, que quando Israel florescesse, não se passaria uma geração sem que Jesus voltasse. E a maioria dos estudiosos entende que Israel floresceu no dia 14 de maio de 1948. E o que aconteceu em 14 de maio de 48, pessoal? A ONU se reuniu para fazer uma votação para que as terras de Israel voltassem a ser um estado, porque desde o ano 70, lá que eles foram expulsos de Jerusalém, aquele lugar ficou chamado de Palestina, né? Palestina não tinha mais Israel no mapa. Então, neste dia, teve uma votação e Deus usou um brasileiro chamado João Oswaldo Aranha para dar um voto lá, né, do desempate, e nesse voto do desempate, Israel voltou a existir. E muitos dizem que neste dia também se cumpriu a profecia de Isaías, capítulo 66, verso de número 8, que diz o seguinte: poderá Deus criar ou fazer uma nação existir em um único dia? E nesse dia uma nação voltou a existir, que foi a nação de Israel. Então muitos entendem que aqui em 14 de maio de 48, Israel começou a florescer. Agora o grande drama é o seguinte: quanto tempo que é uma geração, né? Aí tem especulação. A primeira especulação é o seguinte: uma geração, ela é 40 anos, que foi o período que a geração ali que ficou no deserto e morreu. Se fosse 40 anos, já passou e a profecia não cumpriu. Daria em 1988, 40 anos, né? Então não pode ser 40 anos, dentro dessa interpretação. Outros vão dizer, não, uma geração não é 40 anos. Uma geração é 70 anos, que foi o período que o povo ficou cativo na Babilônia, de 586 a.C. até na época lá de Esdras e Neemias, lá 440 e alguma coisa lá, mais ou menos, né? Aliás, não, 400 e um pouquinho lá. Seria ali uma geração de 70 anos. Também não daria, ou não deu certo, porque seria em 2018, né? E agora resta a última possibilidade, que uma geração seria 120 anos, pegando lá do texto de Gênesis, né, que foi a geração ali em que Noé pregou por 120 anos. Aí daria por volta lá de 2068, né? Alguma coisa assim mais ou menos. Então não se dá as claras para saber quando Jesus vai voltar. Isso também está dentro do campo da teologia especulativa. Ninguém sabe a hora, nem o momento, nem o dia, nem o mês, nem o segundo que Jesus vai voltar. Mas essa é a posição aí daqueles que entendem aí, ou defendem a posição ali sobre a parábola da figueira. Como ele... aqui foi uma pergunta legal, né? Já que vai ter a falsa religião. Né? Como identificar a falsa religião? A falsa religião, irmã Miriam, a falsa religião, ela é constatada por ela não andar conforme a palavra de Deus. Então, se tem distorção da palavra de Deus, é falsa religião, né? Negou a divindade de Cristo, negou que Jesus é Deus, falsa religião, heresia. Fala que para ter salvação você não é só crer em Cristo e seguir os mandamentos dele. Não, você precisa usar um boné na cabeça, falsa religião. Não, você precisa guardar um dia, e você precisa nesse dia guardar e santificar e fazer isso, aquilo, subir na montanha, subir no muro, tal. Falsa religião. Acrescentou alguma coisa para a salvação? É falso. Colocou mais alguma coisa para você se justificar e ser salvo? É falso. Salvação é pela graça e é por Cristo Jesus. Assim é constatado, não só por isso, né, mas também é um dos pontos para constatar aí uma falsa religião. A tal marca da besta pode ser algo tecnológico? Tiago
Zenaro. Bom, eu também coloquei um vídeo ontem aqui no meu Instagram, no Reels, sobre a marca da besta 666, né? Já foi cogitado nos anos 80, que era o código de barra, nos anos 90, que era a internet, e de alguns anos pra cá, que era o chip, e até a vacina do coronavírus aí, né? Coronavírus aí. Pessoal, o termo que aparece no texto de Apocalipse, para a marca ali, é claro, epi, sobre a pele. Então, o que se chegaria mais perto dessa marca, pelo texto, da forma gramatical e pelo contexto, seria uma espécie tipo de uma tatuagem, semelhante a uma tatuagem, pessoal. Seria mais ou menos assim. A ideia ali do texto é uma marcação como o dono de fazenda marca gado. Quem mora perto de sítio, já foi em sítio, já viu lá que tem alguns animais que tem aquele brasão da fazenda, o animal tá andando pra rua, pra qualquer lugar, pro pasto. É da fazenda fulano de tal. Por quê? Porque tem um emblema dele marcado na pele. A ideia ali é marcação como se fosse tipo assim, é minha propriedade, é meu. E as pessoas, pessoal, não vão ter medo, ou tristeza, ou angústia de mostrar. As pessoas vão ser felizes de mostrar. Eu faço parte do clube, né, do grupo do anticristo. Por isso que é visível, né? O texto diz que é uma marca, é uma marca. Não é nada simbólico, não é nada figurado, não. É a marca porque na testa porque é a mente, na mão porque a mão faz pecar. Gente, o texto não é alegórico, é literal. Foi dado uma marca e quem vai trazer essa marca é o anticristo. Por isso que eu entendo que não é o código de barra, não é a internet e ainda não é o chip. O chip pode ser uma prévia para você se acostumar. Por quê? Porque quem vai trazer essa marca é o anticristo. Então se foi o código de barra, cadê o anticristo que criou o código de barra? Se foi a internet, quem criou a internet? Ele que era para ser o anticristo. Se é o chip, quem criou o chip? Ele que era para ser o anticristo. A maioria desses homens que inventaram essas coisas já morreram e não estão dominando o mundo aí. Então a marca será trazida e criada pelo anticristo. Quando ele surgir, é ele que vai trazer essa marca, tá bom? Então vamos lá, responder mais um aqui para vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O que vai acontecer na grande tribulação? Pablo Morim. A grande tribulação é um período que se entende que é um período de 7 anos, aonde ela será dividida por 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande destruição e aflição. O próprio Cristo diz em um certo contexto que se Deus não abreviasse aqueles dias, até os escolhidos se perderiam, né? E no livro de Apocalipse faz divisão ali de dias ali, que se você fazer a conta da divisão de dias, daria 3 anos e meio, 3 anos e meio. Que é a mesma coisa também que está lá em Daniel, né? Que seria a divisão ali de dias ali, que vai dar 3 anos e meio certinho. Então dá a entender que vai ter uma falsa paz, que é quando esse homem vai se pronunciar como homem que vai resolver o problema da humanidade, como homem que vai ser a solução para todas as coisas, e depois realmente ele mostra suas garras lá, e ele vem para destruir e perseguir o povo de Deus, pessoal. Tá lá em Apocalipse 12, 13, que foi dado poder para ele de perseguir os santos e destruí-los, matá-los, né? Não acabar com todos, pessoal. A ideia ali é matar aqueles que ele conseguir alcançar e capturar. Então o sangue vai rolar mesmo e vai ser mais ou menos, né? Vai ser como na época ali dos primeiros cristãos mártires que sofreram demais pela perseguição ali do Império Romano. A besta já está na terra. Rodrigo da Suíça. Bom, uma pergunta, né? Uma pergunta, não é afirmação. Pensei que era uma afirmação. Fala, nossa, quem é esse Rodrigo da Suíça aí que é a besta? Jesus amado. Meu querido irmão Rodrigo que está lá na Suíça. Nós não sabemos, não tem como afirmar. E alguns afirmando aí que é o Emmanuel Macron. Gente, eu não tenho base bíblica para afirmar que é um homem. O tempo mostrará quem ele é. Não tem como eu afirmar. Se eu afirmar, eu sou um falso profeta. Se eu falar que é fulano e não foi ele, eu sou um falso profeta. Então eu prefiro me calar e o tempo vai mostrar quem é o anticristo. Pode ser que ele já está entre nós? Pode ser. Como pode ser que ele ainda não está entre nós? Não sabemos quando esse homem vai surgir, se esse homem já surgiu, se ele já nasceu, se ele já está aí nos bastidores para começar a governar. Nós não sabemos. Uma coisa sabemos, pessoal, sabemos as claras. Aqui nós podemos saber. O fim está mais próximo do que nunca. Nós somos a geração que viveu as coisas assim mais bizarras da história da humanidade, que apontam o fim, né? O próprio Cristo diz que se nós, os homens, eles conseguem prever a previsão do tempo, quando olha para o céu, sabe se vai chover, se não vai chover, então nós também saberíamos prever aí, quando todas essas coisas estivessem acontecendo, que precederia a sua vinda. E nós que somos cristãos sabemos que praticamente não falta acontecer quase que mais nada, pessoal. Uma das coisas que falta acontecer é esse homem se manifestar, a grande tribulação e a volta de Cristo. Então pode ser que ele está aí? Pode ser que ele não está, pode ser que ele não está, mas pode ser que ele esteja, né? Eu espero que ele esteja por aí já. Que aí já o Senhor Jesus já está próximo para voltar e vai ser uma bênção, vai ser muito melhor estar com o Senhor Jesus.
Arrebatamento da igreja vai ser antes, durante, depois da grande tribulação. Sou de João Pessoa, lá da Paraíba. Malaquias Eduardo, meu querido irmão, me falta muito tempo para poder explicar aqui as 3 visões. As 3 têm suas bases. Claro que tem umas que tem pontos mais fortes do que a outra. Então, meu convite para você é o seguinte. Já você vai no meu perfil, tem um link ali embaixo, escrito Professor Wesley Almeida em azul. Você clica ali, vai ter informações para você entrar na minha comunidade, junto com os meus guerreiros conectados do reino de Deus e fazer parte da nossa comunidade, que lá dentro tem aulas explicando só sobre isso. As 3 grandes visões, pré-tribulacionista que sobe antes, meso-tribulacionista que sobe no meio e pós-tribulacionista que sobe no final. E tem até mais posições já chamada aí pré-ira, né? Preterismo. Eu falo algumas coisas também sobre isso dentro da comunidade. Aqui me falta muito tempo, precisa de muito tempo para explicar. Porque se eu só falar aqui, sem dar base bíblica nem nada, vai ficar muito sem pé, muito sem cabeça, pessoal, tá bom? O cara vai ter que ser homem de verdade para padecer por Cristo. Sim. Realmente, para poder aí enfrentar a fúria do anticristo aí, vai ter que ser bem cristão, hein, pessoal? Vai ter que ser como foi os primeiros mártires de Cristo Jesus, como foi Estevão, como foi Antipas, a fiel testemunha, Policarpo, discípulo também de João ali, que morreu ali por não negar o nome de Jesus. O negócio vai ser violento. Acho que o anticristo virá da esquerda, do PT. Antônio, ai meu Deus do céu. Essa aqui foi boa, hein? Tem muita coisa boa aqui, pessoal. As 2 testemunhas de Apocalipse falam que é Enoque e Elias. Bom, já que é dúvida sobre Apocalipse, já nem falamos mais sobre isso daqui, né? Já acho que matou aqui as ideias sobre o tema da live de hoje. Tem essas possibilidades ali do Apocalipse, das 2 testemunhas, né? Alguns dizem que são Elias e Enoque, porque esses foram os 2 homens da história que não morreram, né? Foram tomados por Deus, né? Transladados por Deus, e eles precisariam voltar para morrer. Como diz o texto de aos Hebreus, ao homem está ordenado morrer uma única vez e logo depois segue-se o juízo. Enfim, né? Também é especulativo este texto, porque vimos pessoas na Bíblia que ressuscitaram. Então não morreram só uma vez, morreram 2 vezes, né? Porque o único que ressuscitou e nunca mais morreu foi Jesus. Todos os outros que ressuscitaram, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, morreram tudo de novo. Então teve exceções dentre essa ordem aí, colocada lá em aos Hebreus, tá bom? Então é Deus que cria as regras, ele pode quebrar neste sentido aqui de ressurreição e do homem morrer mais de uma vez, como aconteceu com estes homens, tá bom? Então alguns estipulam e pensam que é Moisés e Elias, mas o próprio texto diz que pelo menos um desses homens morreu para não ver, aliás, foi tomado para não ver a morte. Deus o tomou para que ele não morresse, porque ele teria que voltar para morrer. Outros dizem que é Moisés. E por que alguns dizem que é Moisés e Elias, né? Que é a posição mais defendida? Porque os sinais que essas 2 testemunhas vão fazer em Israel são os mesmos sinais que Moisés e Elias fez, né? Transformar água em sangue e fazer descer fogo do céu. Essas são as 2 posições mais defendidas. Mas tem a terceira posição que entende que não é Moisés e não é Elias e não é Enoque, mas sim 2 judeus da época da grande tribulação que vão exercer a mesma autoridade, poder e sinais e prodígios que Moisés e Elias exerceu lá no passado. E por que eles vão ter que fazer esses sinais? Porque são os sinais que os judeus vão reconhecer que são os sinais que Moisés e Elias, que são os 2 grandes profetas respeitados por ele, respeitam todos, mas 2 que eles amam demais é Moisés e Elias. E eles ainda estão esperando Elias, pessoal. Porque lá na profecia de Malaquias diz o seguinte: antes do dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias. Nós entendemos e queremos e aceitamos que Elias foi João Batista, como o próprio Jesus disse. Mas os judeus que não aceitaram Jesus ainda estão esperando Elias, pessoal. Eles estão esperando Elias e o profeta. Porque Moisés falou lá atrás, em Deuteronômio 18, que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E era para o povo dar ouvido. O próprio Cristo disse que este era o profeta que era para ser levantado, ele mesmo. Nós cremos que o profeta que era para ser levantado era Jesus. Mas os judeus estão esperando este profeta, estão esperando Elias. Eles esperam 2 pessoas. 2 pessoas, na verdade 3, né? Eles esperam Elias, o profeta e o Messias. Então, quando aparecer essas 2 testemunhas lá em Jerusalém, eles vão dar ouvido vendo que realmente essas testemunhas vieram de Deus, mas diz o texto que a besta aí que subiu do mar aí vai capturar elas e matar e crucificar elas, e elas vão ressuscitar aí na vista de todos, tá bom? Essas são as 2 testemunhas. Eu penso, agora eu vou colocar minha posição. Eu quase não coloquei minha posição hoje aqui na live. Vou colocar minha posição. Eu penso que essas 2 testemunhas não é Moisés, não é Elias e não é Enoque. Eu respeito se você crê assim.
Não tem problema com isso. Pelo amor de Deus. Se você crê que é Moisés, que é Elias, amém, não tem problema nenhum, não vai mudar em nada. Somos irmãos em Cristo, vamos para o mesmo paraíso, tá bom? Se você crê que é Enoque, não tem problema nenhum. Mas para mim, eu entendo que são dois judeus do período da grande tribulação que vão fazer os mesmos sinais de Moisés e Elias. É o mais claro a entender pelo texto e pelo seu contexto, ok? Pessoal, ainda tem muita pergunta aqui, muita pergunta mesmo. Enquanto você vai mandando a sua pergunta, eu quero reforçar mais uma vez o convite. Amanhã tem live no meu Instagram privado. É isso mesmo. Nós temos um Instagram privado. E neste Instagram eu posso entrar com temas mais polêmicos que não pode trazer aqui no aberto, porque senão eles derrubam até o meu canal. Neste Instagram privado dos Guerreiros Conectados do Reino de Deus, nós falamos sobre sexualidade, homossexualidade, dízimo, sobre temas polêmicos demais, sobre heresias que estão aí no nosso mundo cristão, sobre vídeos polêmicos que envolvem a igreja. Vocês vão trazer para mim lá dentro e eu vou comentar tudo à luz da Bíblia. Se está certo, se está errado, se é heresia, se é palavra de Deus, se tem Deus ali, se não tem. Nós vamos para a Bíblia para ver se passa no crivo da Bíblia. Nós precisamos ser cristãos bereianos, como eram os cristãos de Bereia. Quando Paulo pregava, eles conferiam na Escritura para ver se estava certo. E amanhã tem a nossa live privada lá. Como que faz para participar? Venha para a comunidade dos Guerreiros Conectados do Reino de Deus. Além de você ter acesso nessa comunidade a todos os meus cursos, tem o curso da Bíblia inteira, pessoal. Eu vou lá do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 22 de Apocalipse, aqui ó. Eu, a lousa e você aí, com aulas de 15 a 25 minutos, a Bíblia inteira comentada em videoaula. São mais de 80 aulas, galera, com esta mesma linguagem aqui da live. É do jeito que eu estou falando com vocês, é as aulas. E você vai estudar comigo lá e vai tirar todas as suas dúvidas das aulas na live privada, que é uma dessas lives é amanhã, são 2 por mês. Você vai tirar suas dúvidas lá comigo. Ou deixar embaixo da aula que você assiste, tem um campinho de comentário ali, você deixa a sua dúvida ali, que eu também estarei te respondendo. E lembrando que quem faz parte da comunidade sempre vai participar dessas lives privadas 2 vezes por mês. E você vai trazer não só dúvida, mas também nós vamos compartilhar as dificuldades, as necessidades e tudo que nós passamos aí durante o mês. E nós se aconselharemos, aliás, estarei conselho para vocês à luz da Bíblia Sagrada. Como que você faz para entrar na comunidade? É simples. No meu perfil tem um link, você clica lá, segue o passo a passo e hoje ainda você entra na comunidade, começa a estudar a Bíblia inteira, teologia, aprenda a pregar em 30 dias e amanhã você já está participando da live privada no outro Instagram, tá bom? Que você vai receber o link assim que você entra na comunidade, tá bom? Então, acabando a live aqui, corre lá no link do meu perfil e venha para a comunidade, venha ser um guerreiro conectado do Reino de Deus. Tem algum guerreiro conectado aqui? Manda aqui para mim saber se tem algum guerreiro conectado do Reino de Deus aqui. Eu estava vendo alguns comentários aqui, eu vi que tinha guerreiros conectados aqui na live hoje comigo. Então o tema de hoje, pessoal, é este tema que fascina os corações e muitos cristãos. Apocalipse, Anticristo, 144 mil, né? Os anciãos, aqui ó, e aqui tem gente respondendo, ó. Tem gente aqui que é da comunidade, Celso, tem gente aqui que é da comunidade, tem bastante pessoas que acompanham aqui da comunidade e também tá nesse Instagram aqui, que é o meu Instagram público para todos vocês. Galera, eu quero orar pela sua vida nesse momento, eu quero te abençoar em Cristo Jesus, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Tem alguma dúvida sobre a comunidade? Você que entra na comunidade, está com alguma dúvida? Você pode tirar essa dúvida aqui comigo agora, lá. Eu sou da comunidade, amei a live, Deus abençoe Patrícia Ferreira, Deus te abençoe, minha querida irmã Patrícia. Tem bastante pessoa aqui da comunidade, pessoal. Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero também tirar dúvida. Qual a diferença entre a lei e o evangelho? A lei apontou para o evangelho. Diz o apóstolo Paulo que a lei serviu de aio, pedagogo. É como um professor que pega na mão e leva até lá na frente. Lá da frente outro assume. Então, a graça de Jesus Cristo do evangelho é isso. O evangelho a lei nos conduziu até Cristo. A lei apontou para Cristo, ok? Tem alguma dúvida sobre a comunidade? Mande aqui que eu tirei lá agora para você. Foi produtiva a live. Amém, irmã Antônia. Venha para a comunidade que tem muito mais coisa lá para você estudar conosco, tá bom? A comunidade tem muito conteúdo e amanhã tem a nossa live privada na comunidade. Deixa eu ver se tem alguma dúvida sobre a comunidade aqui. Eu acho que não tem dúvida nenhuma. Foi o seguinte, eu vou orar pela sua vida agora
E se tiver dúvida depois da comunidade, eu venho aqui responder. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar nesse momento, nessa hora, Senhor Deus, por esse momento que tivemos para estudar a sua palavra, falar da sua boa e poderosa palavra. Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão e cada irmã que esteve aqui comigo, por praticamente uma hora inteira falando do seu reino, da sua palavra, Senhor Deus, que tanto aquece o nosso coração e enche a nossa alma de esperança. Senhor, eu quero que o Senhor, pela sua infinita misericórdia e bondade, possa abençoar o meu irmão e minha irmã, aonde ele estiver agora, aonde ele estiver me vendo, me ouvindo, aonde essa live chegar, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar este homem e esta mulher, esse moço e essa moça, com todas as bênçãos alcançadas, confirmadas, decretadas nos laços da cruz do Calvário em Cristo Jesus. Em o nome de Jesus, seja abençoado. Amém, amém e graças a Deus. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa sobre a comunidade. Deixa eu ver. Pastor, muito obrigado pelo Senhor existir. Aprendendo. Amém, minha querida irmã. Aliás, meu querido irmão, amém. Deus te abençoe. Venha para a comunidade. Pessoal, então fica o convite para você participar da nossa comunidade e começar a estudar ainda hoje com o professor Wesley Almeida e amanhã já participar da live privada dos Guerreiros Conectados do Reino de Deus. Um forte abraço, um beijo no seu coração, continue orando pela minha vida e eu te aguardo amanhã para a nossa live lá no Instagram privado. Acabando aqui, corre no meu perfil, lá no link principal, lá no perfil tem um link, você clica lá, vai para a página, lá tem um passo a passo para você entrar ainda hoje na comunidade e participar de tudo que tem dentro da comunidade. Beijo no seu coração e Deus te abençoe e até a próxima com a graça de Cristo Jesus.